Uma criatura desconhecida perseguiu moradores em Wisconsin. Olá, pessoal! Se você gosta desse tipo de vídeo, já se inscreve no canal e deixe seu like para acompanhar mais histórias como essa. Hoje vamos falar sobre um dos casos mais intrigantes da criptozoologia moderna, que teve como palco uma estrada rural aparentemente comum, mas que, ao longo de 2 décadas, se tornou sinônimo de medo e mistério. Estamos falando da Bray Road, localizada nos arredores da pequena cidade de Elkhorn, no estado de Wisconsin, nos Estados Unidos da América. Durante os anos de 1980 e 1990, essa estrada foi palco de inúmeros relatos de avistamentos de uma criatura descrita como um híbrido entre homem e lobo, algo que desafia as categorias tradicionais da zoologia e da lógica cotidiana. O caso ganhou notoriedade quando começaram a surgir relatos vindos de pessoas distintas, em momentos diferentes, mas descrevendo a mesma criatura. A princípio, esses testemunhos foram recebidos com desdém e ceticismo por parte da população local e das autoridades. Muitos atribuíram os relatos a brincadeiras, confusões ou até mesmo exageros causados por noites mal dormidas ou consumo de bebidas alcoólicas. No entanto, à medida que os relatos aumentavam em número e semelhança, a dificuldade em ignorá-los também crescia. As histórias começaram a se espalhar não só dentro de Elkhorn, mas também por cidades vizinhas, criando um clima de inquietação generalizada. Um dos primeiros relatos amplamente divulgados veio de Doris Gibson, uma jovem moradora local. Em uma noite de chuva intensa, enquanto dirigia por Bray Road, ela avistou algo que julgou ser um animal no meio da estrada. Tentando evitar o impacto, desviou bruscamente e acabou atolando o carro no acostamento lamacento. Ao sair do veículo para verificar a situação, deparou-se com algo completamente inesperado. A poucos metros de distância, havia uma criatura agachada, com olhos que refletiam a pouca luz com uma intensidade perturbadora. O silêncio era absoluto, exceto pelo som da chuva batendo no asfalto. Tomada pelo medo, Doris correu de volta para o carro e trancou as portas. Mas antes que conseguisse dar a partida, o ser avançou sobre o capô. As marcas deixadas eram profundas, como se garras afiadas tivessem penetrado o metal com facilidade. A jovem conseguiu escapar e, ao chegar em casa, relatou o acontecimento à polícia. No local, foram encontradas pegadas grandes demais para qualquer animal conhecido da região e arranhões que os investigadores não souberam explicar. Este episódio marcou o início de uma série de investigações não oficiais sobre o que poderia estar espreitando naquela estrada rural. Poucos dias depois, um caminhoneiro local relatou uma experiência igualmente assustadora. Enquanto dirigia à noite por Bray Road, notou algo se movendo com extrema rapidez ao lado de seu caminhão. O mais impressionante era que a criatura parecia acompanhar a velocidade do veículo com facilidade, correndo sobre 2 pernas. A situação durou poucos segundos, mas foi suficiente para deixar o homem abalado. Ele descreveu a criatura como alta, peluda e com um olhar que dava a sensação incômoda de inteligência. Não era simplesmente um animal selvagem. Havia algo mais. Outro relato marcante veio de uma mulher que, ao passar pela mesma estrada, viu uma figura parada no meio da pista. Ao invés de fugir com a aproximação do carro, a criatura manteve-se imóvel, encarando-a com olhos que ela descreveu como penetrantes e quase humanos. A mulher afirmou que nunca tinha sentido uma presença tão carregada, como se estivesse sendo analisada ou testada. A impressão deixada por aquele encontro foi tão profunda que ela decidiu mudar sua rota diária para evitar a Bray Road, mesmo que isso significasse um trajeto mais longo até o trabalho. Com o acúmulo de testemunhos, o caso chamou a atenção de uma jornalista local, Linda Godfrey, que trabalhava para o jornal The Week. Inicialmente cética, Godfrey começou a investigar os relatos por curiosidade jornalística. O que ela encontrou foi surpreendente. Dezenas de pessoas comuns, sem nenhuma ligação entre si, contando histórias com detalhes assustadoramente semelhantes.
Isso despertou nela um senso de responsabilidade em dar voz àquelas experiências, por mais improváveis que parecessem à luz da ciência convencional. Godfrey passou meses entrevistando moradores, coletando relatos e buscando qualquer tipo de evidência que pudesse sustentar ou refutar as histórias. Ela notou que, apesar das variações naturais de cada experiência, havia um padrão muito específico que se repetia. A criatura era sempre descrita como bípede, coberta por pelos escuros, com ombros largos, garras afiadas e um focinho alongado. Os olhos, quase sempre mencionados como vermelhos ou âmbar, pareciam brilhar na escuridão, mesmo sem uma fonte direta de luz. Mas o que mais a impressionava era o comportamento da criatura. Ela observava, estudava, mas raramente atacava. Essa aparente inteligência levou muitos a descartarem a hipótese de um animal comum. Alguns relatos sugeriam que a criatura até mesmo evitava contato direto, recuando ao menor sinal de ameaça. Um fazendeiro, por exemplo, relatou ter visto o ser próximo ao seu celeiro, alimentando-se dos restos de um animal morto. Quando o homem apontou a lanterna para o local, a criatura se ergueu em duas pernas e permaneceu encarando-o por vários segundos. Não havia agressividade em seus olhos, mas uma espécie de consciência que o deixou profundamente desconcertado. Ele descreveu a sensação como a de estar sendo avaliado, como se o ser estivesse ponderando se devia agir ou não. Após o breve confronto visual, a criatura desapareceu silenciosamente entre as árvores, sem deixar rastros, além de pegadas largas e profundas. Esse tipo de comportamento era repetido em outros relatos, indicando que o ser parecia mais interessado em evitar conflitos diretos do que em causar danos. Isso contrastava com a imagem tradicional de um monstro predador, o que aumentava ainda mais o mistério sobre sua origem e natureza. Com tantos relatos consistentes e a cobertura da imprensa local, a história começou a se espalhar. Visitantes de outras cidades passaram a frequentar Bray Road, seja por curiosidade ou na tentativa de registrar alguma evidência própria. A estrada, antes ignorada, tornou-se um ponto de interesse constante. Moradores começaram a relatar movimentações noturnas anômalas com mais frequência e até os mais céticos passaram a evitar transitar pelo local após o anoitecer. A tranquilidade de Elkhorn deu lugar a um clima de apreensão e constante vigilância. Embora os relatos chamassem cada vez mais atenção, as autoridades locais evitavam dar qualquer tipo de credibilidade às histórias. Alegavam que não havia provas materiais suficientes para justificar uma investigação formal. Apesar disso, os registros continuavam surgindo, e a pressão popular fez com que a comunidade científica tomasse conhecimento do caso, mesmo que relutantemente. Pesquisadores independentes e especialistas em fenômenos inexplicáveis começaram a se interessar pela história, embora sempre com um pé atrás. Aos poucos, a narrativa do monstro de Bray Road ultrapassou os limites da criptozoologia e passou a figurar entre os casos mais debatidos em conferências sobre o paranormal. Várias hipóteses foram levantadas ao longo do tempo. Uma delas sugeria que a criatura seria um tipo raro e desconhecido de primata adaptado a um modo de vida noturno e furtivo. Outra, mais ousada, propunha que poderia se tratar de um híbrido genético, resultado de experimentos conduzidos fora do alcance da supervisão pública. Nenhuma delas, no entanto, apresentava provas concretas. A teoria das mutações genéticas ganhou força quando alguns estudiosos começaram a investigar a proximidade da região com instalações industriais e bases militares antigas. A possibilidade de vazamentos químicos ou testes com animais manipulados geneticamente não era completamente descartada, mas tampouco havia indícios sólidos que sustentassem essa linha de raciocínio. Ainda assim, a hipótese se espalhou rapidamente entre grupos de entusiastas e acabou sendo incorporada ao imaginário popular em torno do monstro. Outras linhas de investigação se aprofundaram em aspectos mais espirituais ou folclóricos. Pesquisadores de tradições indígenas da região apontaram que os antigos habitantes das planícies de Wisconsin tinham lendas sobre seres guardiões da floresta,
alguns dos quais descritos com feições lupinas e habilidades sobrenaturais. Isso levou à especulação de que a criatura da Bray Road poderia ser uma manifestação residual desses mitos, de alguma forma materializada por fatores desconhecidos. A ciência oficial, no entanto, recusava-se a validar qualquer uma dessas hipóteses, alegando falta de provas físicas. Mesmo diante da recusa das autoridades em levar os relatos a sério, os moradores de Elkhorn continuaram a reportar encontros estranhos ao longo dos anos. Entre 1992 e 1999, a criatura já havia sido vista por dezenas de pessoas diferentes, em horários variados e sob condições distintas, o que tornava a possibilidade de alucinação coletiva cada vez mais improvável. Muitos dos que relataram suas experiências não buscavam fama nem atenção. Ao contrário, demonstravam desconforto ao relembrar o ocorrido, como se reviver aquelas cenas os deixasse inquietos, com medo de serem desacreditados ou ridicularizados. Foi nesse período que o caso ultrapassou os limites da imprensa local e passou a ser abordado por jornais de circulação nacional, programas de rádio especializados em fenômenos inexplicáveis e até emissoras de televisão. O termo monstro de Bray Road passou a ser utilizado com frequência crescente, o que atraiu ainda mais curiosos e investigadores amadores à pequena cidade de Elkhorn. Dentre todos os relatos, um dos mais impactantes ocorreu em pleno Halloween de 1999, quando 3 adolescentes, voltando de uma festa à noite, afirmaram ter sido perseguidos pela criatura por vários minutos. De acordo com os jovens, ao passarem por um trecho mais isolado da estrada, notaram algo se movendo no matagal ao lado. Inicialmente, pensaram ser um animal comum, mas o que viram em seguida os fez entrar em pânico. Uma figura alta, peluda, bípede e com olhos brilhantes surgiu entre as árvores e começou a correr paralelamente ao carro. O motorista, tomado pelo medo, acelerou, mas a criatura manteve a velocidade por mais de 300 metros, o que seria impossível para qualquer animal conhecido da região. Apenas quando o carro se aproximou de uma área iluminada, o ser desapareceu abruptamente na vegetação densa. O trauma do episódio foi tão profundo que um dos adolescentes desenvolveu crises de ansiedade severas e se recusou a dirigir por semanas. Os pais procuraram ajuda psicológica e o caso foi mantido sob certa discrição na tentativa de proteger os envolvidos. No entanto, as informações acabaram chegando à imprensa e serviram para reacender o interesse nacional pelo mistério. A semelhança entre o relato dos jovens e os anteriores deixou claro que, independentemente da explicação, havia uma coerência surpreendente nos detalhes compartilhados pelas testemunhas ao longo de quase 2 décadas. Além dos relatos verbais, surgiram também algumas evidências físicas que, embora inconclusivas, contribuíram para a construção da narrativa. Árvores com marcas de garras profundas foram encontradas em várias propriedades próximas a Bray Road. Especialistas consultados não conseguiram identificar com precisão a origem das marcas, mas descartaram a possibilidade de terem sido feitas por ferramentas ou equipamentos comuns. Em regiões pantanosas próximas à estrada, pegadas com proporções incomuns foram registradas em solo úmido, apresentando uma conformação que não correspondia a nenhum animal nativo. Um dos elementos mais controversos foi um registro visual feito por um visitante de Illinois. A imagem, capturada com uma câmera de baixa resolução, mostrava uma silhueta indistinta, mas com traços que lembravam vagamente as descrições recorrentes. Postura ereta, estrutura corpórea robusta e algo semelhante a um focinho projetado. A imagem foi amplamente debatida, mas sua qualidade ruim impediu qualquer conclusão definitiva. Ainda assim, serviu para alimentar a crença de que algo incomum realmente habitava ou percorria aquela estrada. As autoridades continuaram a tratar o caso com ceticismo, atribuindo os eventos a uma combinação de imaginação coletiva, possíveis brincadeiras elaboradas e interpretações equivocadas de animais selvagens. No entanto,
para os moradores de Elkhorn e para aqueles que viveram experiências diretas, essas explicações soavam insuficientes. Era difícil ignorar a consistência entre os relatos de pessoas que jamais haviam se encontrado, descrevendo a mesma criatura com um nível de detalhe quase idêntico. Essa uniformidade, segundo especialistas em psicologia comportamental, não é comum em casos de histeria coletiva. Com o passar dos anos, os avistamentos se tornaram mais raros. Alguns acreditam que a criatura, qualquer que fosse sua natureza, tenha se deslocado para outra região. Outros acham que simplesmente passou a evitar o contato, percebendo o aumento do interesse e da movimentação na área. Bray Road, apesar de seu aspecto tranquilo e bucólico durante o dia, ainda carrega a aura de mistério e receio durante a noite. Muitos motoristas evitam atravessá-la após o anoitecer, e aqueles que o fazem relatam uma inquietação inexplicável, como se estivessem sendo observados por algo que permanece escondido. Hoje, décadas após os primeiros relatos, o monstro de Bray Road permanece como um dos casos mais consistentes e intrigantes da criptozoologia americana. Mesmo sem uma prova definitiva, a soma dos testemunhos, das evidências circunstanciais e da atenção que o caso despertou ao longo do tempo fazem dele um fenômeno que desafia explicações fáceis. Para os céticos, continua sendo uma lenda local, alimentada pelo folclore moderno. Para outros, uma prova silenciosa de que ainda existem criaturas ou fenômenos em nosso mundo que a ciência ainda não consegue compreender.